noite, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dos versos 25 ao 30. Então, pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e estaremos lendo do verso 25 ao 30. Então, convido você a acompanhar a leitura comigo. O texto nos diz: naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes, quando eu estou lendo na Nova Versão Internacional, eu misturo com textos memorizados da edição revista e atualizada de Almeida, então só acontece, mas é a mesma palavra. Vamos estar orando nesse momento, e eu convido você a realmente falar com Deus, pedindo a Ele para que a palavra dele toque o seu coração, para que a palavra de Deus venha atingir o mais íntimo do seu coração, pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e é a mesma semente que está sendo lançada. Então, ore para que o seu coração seja aquele solo fértil, porque a semente é boa, mas o solo é que vai estar proporcionando para essa semente ela ter o seu potencial. A semente tem o potencial de produzir fruto, mas se ela cair entre os espinhos, entre os pedregais, na beira do caminho, ela não vai estar produzindo fruto como no solo fértil. Então, ore para que o seu coração seja um solo fértil, porque a semente é boa, e que o seu coração seja um solo bom, fértil, para receber essa boa semente que é a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós podemos compartilhar da tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. E é bom ouvirmos a tua voz. Deus, a tua voz, ela é poderosa para acalmar o nosso coração. Sua voz é poderosa para trazer alívio para a nossa alma. E que esta palavra do Senhor venha, ó Deus, nessa noite, produzir fruto no coração de cada ouvinte, e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele fala do alívio para a alma. E esse é um dos grandes problemas do ser humano, encontrar o alívio para a sua alma. E quando estamos falando de alma aqui, inclui os nossos sentimentos, as nossas emoções, inclui a questão dos pensamentos e, assim, o mais íntimo do nosso coração, aquilo que poucas pessoas conhecem, aquilo que sentimos e às vezes nem sequer entendemos, mas existem muitos conflitos dentro da alma de cada ser humano. Existem angústias, existem situações que
nos inquietam, que nos perturbam. Nos dias de Jesus, irmãos, havia aí uma incerteza muito grande. A nação de Israel passou por diversas fases e, nesse período, quando surge João Batista e depois Jesus pregando, o povo ele se depara com os ensinamentos dos grupos religiosos, e esses ensinamentos que estão sendo difundidos, que estão sendo espalhados pela nação, vão estar sendo confrontados pelo ensino de Jesus. E não somente pelo ensino, mas também pela vida de Jesus, pela maneira como Jesus vive aquilo que ele ensina. Então, o texto vai estar falando de um alívio para a alma sobrecarregada, cansada, que carrega um fardo e que não encontra alívio, não encontra descanso. E, irmãos, Jesus, ele, em primeiro lugar, ele diz para nós que nós devemos viver como pequeninos. E esse pequenino aqui, a palavra é como se fossem crianças. E a gente deve ser como uma criança diante de Deus, porque a criança não tem vergonha de pedir colo, não tem vergonha de pedir socorro. Até a música que cantamos no louvor, quero ser como criança, né? Interessante. Então, a criança, ela não tem vergonha de dizer, pegue isso para mim, porque eu não alcanço. A criança não tem vergonha de dizer, faça algo para mim, porque eu não consigo. A criança, ela não tem medo de depender, ela não tem medo de pedir ajuda, ela não tem medo de expor as suas limitações, e para a criança é muito natural. Aqui em casa, o Arthur e a Giovana já não é mais uma criança, ela é uma adolescente agora, mas ela também pede bastante para a gente. O Arthur pede o tempo todo para a gente. E eles não têm vergonha de pedir, eles não têm constrangimento de pedir, porque eles sabem que, como pais, nós estamos para cuidar deles. Nem sempre a gente cuida como deveria, nem sempre a gente atende quando eles estão clamando, mas a gente sabe das maiores necessidades deles, e essas a gente supre, essas a gente cuida, a gente se esforça para cumprir, né? Mas a questão aqui é que nós somos, de fato, pequeninos. Diante de Deus, irmãos, nós somos crianças, nós somos limitados, nós temos a necessidade de pedir a Deus socorro. E Deus, ele é o nosso Pai. E Deus é aquele que nos criou, não para vivermos sozinhos, isolados, mas sim para vivermos com Ele e na dependência dEle. Lembrando do Gênesis, quando Deus cria o primeiro casal, Deus todos os dias, ele visitava, na viração do dia, aquele casal. Porque Deus sabia que eles precisavam dele. E eles precisavam de Deus, e Deus mantinha contato assim com eles. E nós, irmãos, precisamos não só entender isso, porque a maioria de nós entende que Deus é superior, que Deus é maior, que Deus é mais poderoso, mas na nossa vida, nem sempre nós vivemos assim. Nós não nos consideramos pequeninos. Em várias situações, em várias ocasiões, nós deixamos de depender. E o verso 25 aqui,
ele está dizendo, escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Final do verso 25, início do verso 26. Aqui cabe um esclarecimento, irmãos. Quando Deus aqui nos diz, a palavra do Senhor nos diz, ocultastes essas coisas dos sábios e dos entendidos, temos que interpretar de uma maneira correta esse texto. Olhando para esse texto, podemos ter uma impressão errada. Deus ocultou, então quer dizer que as pessoas sábias, as pessoas cultas, elas não conseguem, ou Deus não permite que elas entendam a sua revelação? Não. Não é isso, porque muitos sábios, como o apóstolo Paulo, que é um exemplo, eles se voltaram para Deus, como Nicodemos, príncipe entre os judeus, ele se volta para Jesus, se encontra com Jesus. Mas aqui a interpretação que devemos dar a esse texto é a interpretação que o respaldo, o contexto da palavra de Deus vai nos dar. Então, Deus, ele não faz acepção. O evangelho é só para os pobres? Não. O evangelho é só para as pessoas incultas? Não. O evangelho é para todos. Então, todo aquele que nele crê, seja ele doutor, seja ele leigo, seja ele simples, o evangelho é para todo o que nele crê. Mas a questão aqui é esse ocultar. Aqui é porque Deus, por exemplo, Tiago 4, verso 6, resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios, capítulo 3, verso número 7, ali o autor, né, Salomão, ele está dizendo, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isaías, capítulo 5, versículo 21, ali Isaías diz, ai dos sábios, que são sábios aos seus próprios olhos. E isso que Jesus está dizendo, ele se refere a os grupos religiosos da época, aqueles grupos que eram detentores aí do privilégio, da honra de ensinar o povo. Os fariseus, os saduceus e os vários partidos religiosos da época de Jesus eram compostos por pessoas que se achavam melhores. A ocasião em que Jesus fala sobre oração, ele fala da oração do fariseu, que ele se justifica. Obrigado, Senhor, porque eu sou isso, sou aquilo, dou o dízimo, faço as minhas orações, ou seja, eu cumpro as exigências, então eu sou melhor, eu não sou um pecador. Os judeus se achavam os únicos dignos da glória de Deus, dignos de receberem o poder de Deus. E aqui Jesus ele está se referindo a esses grupos que se achavam sábios aos seus próprios olhos e que, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, não se voltam para Jesus, não recebem, a maioria deles, o batismo de João, por exemplo, que é uma chamada ao arrependimento, que é uma preparação para o ministério de Jesus, para receber o Messias. Então, ocultaste essas coisas, ou seja, essas coisas não penetram o coração desse grupo de pessoas por causa da sua soberba, da sua arrogância. Ainda podemos citar, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 15, quando Paulo ali está dizendo que todas as vezes que a lei é lida, um véu é posto sobre o rosto dessas pessoas, se referindo à descida de Moisés, quando ele vem do monte, o seu rosto é resplandecente, e ele coloca
ali um véu sobre o seu rosto, porque o brilho é tão intenso, porque passou 40 dias ali na presença de Deus, então ele volta com o rosto brilhando, e ele coloca um véu para que o brilho da glória de Deus não irrite aos olhos das pessoas o brilho que está no seu rosto. E aquele véu é para que as pessoas possam olhar para ele, mas com o passar do tempo, o brilho foi se apagando, e Moisés manteve ainda o véu por algum tempo. Mas o que Paulo está dizendo, quando a lei é lida, parece que eles colocam aquele véu e não enxergam, estão cegos espiritualmente. Então, Jesus, ele está se referindo aos religiosos, que deveriam ser, irmãos, aqueles mais preparados para receber o Messias. Por que os mais preparados? Porque conheciam a lei, porque interpretavam a lei, porque estudavam as profecias mais do que qualquer outro grupo. Então, eles deveriam estar prontos para receber Jesus. No entanto, devido às suas tradições, devido ao seu orgulho, devido àquela porção de regras que eles criaram em cima da palavra de Deus, a interpretando conforme a sua maneira de pensar, fizeram com que esse grupo de pessoas fossem aqueles mais distantes de Jesus. Eles não recebem o batismo de João, não aceitam João, e tampouco recebem e aceitam Jesus como grupo. Jesus não foi aceito pelos saduceus, não foi aceito pelos fariseus, não foi aceito pelos herodianos, pelos sicários e os vários grupos que existiam na época de Jesus. O ensino desses homens, ele não foi um ensino eficaz, ele tornava a pessoa mais arrogante e soberba, porque a pessoa que aderia a esse grupo, ela poderia se justificar por causa das suas obras, da sua prática. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu cumpro a lei, eu não violo sábados, eu faço tudo certo, então eu estou justificado, eu não preciso de que ninguém diga para mim o que deve ou não ser feito, porque eu já obedeci, eu já cumpri a lei, eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu posso bater no peito e dizer, eu sou justo, eu sou santo. E isso trazia para o povo esse sentimento de que a pessoa ela é melhor. E não é isso que Jesus ele nos ensina, não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tiago 4:6, ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Esse grupo de pessoas, eles produziam esse sentimento. Segunda coisa, esse grupo de pessoas trazia divisão, porque havia acepção, haviam vários partidos religiosos que, embora em algumas ocasiões eles se unissem, eles não tinham pensamentos, eles não se agregavam. Até mesmo a citação de Atos fala da astúcia do apóstolo Paulo, quando ele está sendo julgado, ele causa ali, provoca ali uma contenda entre saduceus e fariseus, uns acreditam na ressurreição, outros não, então eles eram separados por várias questões de interpretação das escrituras. Haviam os herodianos que acreditavam que Herodes era o Messias, havia aqueles que acreditavam que deveriam pegar em armas para estar combatendo a opressão romana. Os sicários, por exemplo, eram a sica era um tipo de punhal que eles escondiam, e em algumas manifestações eles matavam algumas pessoas. Esse grupo existia na época de Jesus, e eles acreditavam que essa matança era algo que estava acontecendo a
plano de Deus, era a vontade de Deus, estavam fazendo a vontade de Deus com isso. Então, o pensamento dos religiosos da época de Jesus, que eram sábios, os cultos, que eram, aos seus próprios olhos, os mestres, que gostavam de ser chamados de mestres, eles causavam na pessoa orgulho, causavam na pessoa essa divisão, porque quando eu se acho melhor do que os outros, eu não agrego, mas eu começo a causar divisão, eu começo a separar as pessoas. Então, por isso, Jesus está dizendo, para esses foi oculto, porque o coração deles está cheio das suas próprias regras, tradições, mas Jesus falou, mas graças a Deus que aos pequeninos, os pequeninos, aqueles que agem como criança, aqueles que dependem, aqueles que não conseguem, não se sentem justificados por suas próprias obras, mas se sentem carentes, necessitados, aí Jesus diz, graças a Deus, porque a esses o Senhor se revelaste, porque se revelou, porque eles estão prontos para enxergar, porque não há um véu tapando os seus olhos e eles conseguem enxergar em Jesus esperança e alívio, que, aliás, é uma das coisas que acontecia também. O ensino desses mestres da lei, dos homens sábios, cultos e intelectuais, intérpretes da lei na época de Jesus, eles causavam a divisão, eles provocavam o orgulho e a soberba, mas havia uma coisa que eles provocavam, que é o pior de tudo, que é uma aflição na alma. Aqui o texto vai falar que havia um fardo pesado, porque para que a pessoa pudesse se justificar, ele deveria ser um exímio cumpridor da lei. Então, eles viviam ali apavorados. Será que eu quebrei o sábado? Será que eu violei? Será que pronunciei o nome de Deus em vão? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, havia preceitos ali inúmeros para que fossem observados e a pessoa se encontrava ali sobrecarregada de tantas tarefas, eram legalistas. Então, em primeiro lugar, irmãos, para que eu e você encontremos alívio em Jesus, nós precisamos fugir dessas questões. Eu não sou espiritual a ponto de não precisar da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Eu preciso me derramar diante de Deus. O fato das pessoas se batizarem, por exemplo, quando João Batista fazia suas pregações, mostrava que a pessoa tinha do que se arrepender. E, de fato, nós temos muito do que se arrepender, porque o arrependimento é uma mudança de mente, é uma decisão de seguir por outro caminho, de não voltar ao erro. E os fariseus resistiam ao batismo de Jesus, os religiosos da época, porque se eu me batizar, eu vou estar dizendo que sou pecador, então não vou me batizar. Até a pergunta de Jesus, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E as pessoas não responderam. Se a gente disser que é de Deus, ele vai falar, por que vocês não se batizaram então? Rejeitaram que é de Deus. Mas eles pensavam, se nós dissermos que é dos homens, a multidão vai nos apedrejar, porque essa multidão, esses pequeninos, essas crianças foram até João em arrependimento. Então, eu preciso, irmãos, de ser como uma criança para receber o alívio de Deus. Eu preciso ter esse coração quebrantado ao ponto de admitir as minhas limitações, as minhas falhas. Então, em primeiro lugar, para receber o alívio, eu preciso viver como pequenino, porque eu sou de fato pequenino. Eu sou de fato uma criança diante de Deus, eu tenho limitações, mas será que vivo como uma criança? Muitas coisas que nós somos, nós não admitimos ser e não vivemos como. Então, para mim receber o alívio de Deus, eu preciso, irmãos, estar vivendo dia após dia como pequenino.
Segundo lugar, irmãos, Jesus faz um convite aqui, né? Então, no verso 28, ele fala, vinde a mim. Então, o segundo passo para receber o alívio é ir até Jesus, mas ir até Jesus como um pequenino. Os fariseus foram a Jesus, muitos deles, em várias ocasiões, muitos saduceus, muitos grupos religiosos foram até Jesus, mas eles não foram como pequeninos. Eles não foram como pessoas que estavam ali para receberem de Jesus o alívio, para estarem lançando sobre Jesus os seus fardos, as suas ansiedades, mas, pelo contrário, foram como questionadores, foram como observadores, foram para medir Jesus, para avaliar Jesus. Eles não foram ali para receber de Jesus, eles foram para testar. Vamos ver se ele... Hoje, algumas pessoas ainda fazem isso, irmãos. Vamos ver se Jesus é poderoso para mudar a minha vida. E mudar a vida, eles se referem à vida financeira, à saúde, à resolução de problemas, na maioria deles, problemas materiais, né? Testando Jesus. Mas nós temos que ir a Jesus como pequeninos, como crianças, como alguém que vai até Jesus para receber dele o alívio que ela não tem, o favor que ela precisa, que ela carece. Então, o verso número 28 vai dizer, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou eu os aliviarei. A versão revista e atualizada de Almeida fala alívio, né? Então, ir até Jesus, e ir até Jesus com essa consciência, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou com a alma aflita, e principalmente na época de Jesus, essa aflição era por uma questão de estou ou não estou com Deus, Deus está ou não está comigo, estou agradando ou não estou agradando a Deus, porque a história de Israel, essa história anda com Deus, tudo vai bem, afasta-se de Deus, tudo vai mal e sofre o castigo, aquilo que Moisés falou nas bênçãos e nas maldições, né? Se ouvirem a minha voz, vocês vão receber as chuvas, vocês vão ter o cuidado, vocês vão semear e colher em abundância, vocês não serão detidos pelos inimigos. Essas promessas estão na mente dos israelitas, dos judeus da época de Jesus, em todo o tempo da nação. Mas se forem desobedientes, vocês serão vencidos, derrotados, o solo não vai produzir, nada vai dar certo. Então, havia essa sobrecarga. Será que agora eu estou bem com Deus? Será que agora eu estou obediente a Deus e Deus, ele vai, de fato, ser propício a mim, vai me dar da sua graça, da sua mercê, da sua paz? Então, eu preciso de ir a Jesus como pequenino, e ir a Jesus apresentando as minhas aflições, os meus problemas, cansaço, a sobrecarga, todas essas coisas. Jesus fala, venham a mim, vocês que estão com essa sobrecarga, que vocês que estão angustiados, aflitos, venham a mim. Então, ir até Jesus e ir de coração aberto, falar realmente o que está sentindo, sem medo, sem reservas, não é? Terceiro lugar, irmãos, aqui Jesus diz no verso 29, tome sobre vocês o meu jugo. Essa palavra jugo, ela se refere ao ensino de Jesus. Essa caminhada com Jesus. Também havia ali na época, que é uma época de agricultura, uma época onde eles trabalhavam ali nas fazendas, nos sítios, eles colocavam aquela parelha dos bois, né, aquele jugo de caminhar junto, né? Então, você pegava ali os animais e
para puxar o arado, por exemplo, você colocava, às vezes, vários animais, e esses animais eram emparelhados. Você colocava 2 animais que tivessem uma força compatível para caminharem juntos. Não adiantava pôr um animal muito forte ou muito fraco, e não ficaria com o jugo, né? Não seria igual, seria desigual. Então, esse jugo dessa caminhada, e aqui eles aplicavam isso à questão do ensinamento, o ensino de Jesus. Então, quando Jesus está dizendo isso para eles, ele está falando: vocês que são pequeninos, vocês que estão sobrecarregados, e a sobrecarga, grande parte dela, vinha do ensinamento, que não trazia alívio, que não trazia descanso, e que trazia muitas dúvidas, que trazia separações, que causava orgulho em alguns e uma completa decepção em outros por se acharem incapazes de obedecer a Deus, por estarem ali se julgando os piores dos homens, porque, como o próprio Jesus diz, vocês viajam o mundo todo para fazer um discípulo, depois o tornam mais réu do inferno do que antes. Vocês colocam um fardo pesado sobre as costas dessas pessoas e vocês mesmos não estão dispostos a, com um dedo só, empurrá-lo. Então, muitas pessoas se tornam orgulhosas, outras pessoas se tornavam completamente pessoas desanimadas, pessoas sobrecarregadas, porque olhavam para os mestres e falavam: eu não consigo, eu não obedeço, eu não tenho a capacidade, eu erro, e é um fardo pesado a opressão religiosa daquele povo. E aí, então, Jesus fala: venham a mim, vocês que com esse jugo pesado têm se sentido sobrecarregados, não têm encontrado descanso e alívio. Então, vocês podem experimentar o alívio, mas para experimentar o alívio, vocês precisam tomar o meu jugo. E esse tomar o jugo é assimilar, aceitar, acatar o ensino de Jesus. Aquilo que Jesus está ensinando, né? O evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus, abraçar essa causa de Jesus. Então, para que eu e você, irmãos, hoje, nos nossos dias, venhamos receber esse alívio para a nossa alma, precisamos estar sentindo as nossas limitações, somos pequenos, precisamos ir a Jesus pequeno, ir a Jesus sobrecarregado ali, dizendo para ele aquilo que nós precisamos, necessitamos. Nós precisamos assumir, assimilar o ensino